Vera? Eu discordo um pouco que o governo não possa ser responsabilizado. Por um dado, quando você começa a quebrar aí a queda de 0,2% do PIB. Um dado específico mostra que uma boa parte deste resultado decorre de uma quebra de expectativa com este governo, sim, que é o dado de investimento. Foi o que teve a segunda maior queda no período, uma queda de 1,7%, portanto bem acima da queda média no investimento, que era justamente o que se achava que a esperança no Bolsonaro e a agenda de reformas fosse alavancar, fosse impulsionar. Então esses desacertos do início do governo tiveram sim um efeito, e aí é totalmente fruto deste governo, de que as pessoas segurassem os investimentos que iriam fazer, aqueles investimentos que todo mundo estava com os quais todo mundo estava contando para que o país saísse da estagnação e entrasse num período de crescimento mais robusto. Outro dado bastante significativo é o de exportações. As exportações caíram 1,9% no primeiro trimestre, e é um setor que geralmente vem arranjado, é um setor que costuma contribuir para melhorar o PIB, não para piorar, e nesse primeiro trimestre contribuiu para piorar. Então, tem que sim olhar que nada disso decorre diretamente da reforma da Previdência, não decorre diretamente de medidas, de acertos ou desacertos pontuais que podem ser corrigidos e que poderiam ter sido melhorados. O resultado geral da economia é muito preocupante, porque já não se fala mais em retomada lenta do crescimento e sim em estagnação na melhor das hipóteses. Já tem gente prevendo a volta da recessão e até uma possível entrada num período de depressão econômica, que é algo um pouco mais sério ainda. E aí já tem gente dizendo que a reforma sim é importante, sim é inadiável, mas que também não pode não ter um efeito tão imediato na economia. Então, tudo isso somado é razão para preocupação. Essa questão do FGTS que o ministro anuncia, que agora pode haver saques inclusive das contas ativas e não só mais das inativas, ele mesmo usou uma boa metáfora para descrever. Isso é uma boa chupeta de bateria para o carro pegar, mas não resolve o problema no longo prazo. Se você dá um choque, engata um monte de recurso na economia, você estimula o consumo, mas não tem medidas estruturantes em seguida, isso é um voo de galinha. Então, é preciso fazer as reformas, e a tributária também é outra reforma importante para isso, mas é preciso que haja essa previsibilidade a que o Andreasa se referiu, para que sejam destravados justamente os investimentos e os empregos, estes sim responsáveis por dar um crescimento de mais longo prazo e de maior sustentabilidade para a economia brasileira. Tem uma pesquisa que o Murilo Hidalgo do Paraná me passou agora, um pouco antes do início do programa, que eu acho que também deveria começar a ser objeto de preocupação por parte do governo. A percepção da reforma da Previdência. A reforma da Previdência que combate os privilégios, a gente sabe que ela combate muito os privilégios do setor público, mas ela é percebida pela população como algo principalmente contra os mais pobres. A pergunta do Paraná a reforma da Previdência beneficia quem? Aí, para 43,7% dos entrevistados, é uma entrevista com um público bem grande, mais de 2.000 entrevistas, beneficia aqueles que têm renda mais alta. Para 32,4% é igual para todos, e só para 12,5% das pessoas a reforma da Previdência é vista como algo que beneficia os mais pobres. Por quê? Porque a discussão está toda ela muito concentrada em BPC, em aposentadoria rural. O governo não está, de novo, sabendo comunicar adequadamente a reforma da Previdência, e isso pode ter impacto na votação. Quando a gente alerta as coisas aqui, tá torcendo contra, não, estamos avisando, estamos dando um alerta, até porque a equipe da reforma da Previdência é talvez a equipe mais competente desse governo, é a que mais tem segurado aí o rojão, carregado um leão todos os dias, mas é preciso prestar atenção na maneira de comunicar.